Por que o organismo aceita sentir dor para se tornar mais forte? Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de falar sobre as dores da vida. Mas antes, eu tenho alguns recados iniciais. Primeiro, muito obrigado pela sua audiência. Eu preciso de um minutinho seu para ir lá no seu agregador de podcast, colocar para seguir, fazer um comentário no episódio e avaliar o podcast para me ajudar a aparecer para mais gente. Você também pode indicar esse ou outro episódio para alguém que você acha que pode se interessar pelo tema dos episódios. E por último, você pode também participar enviando dúvidas. É só enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Vamos lá. Eu queria começar falando que essa pergunta ela é muito boa. Só que eu vou propor uma coisa aqui. Ao longo do episódio, a gente vai desmontar essa pergunta e vai transformar ela em outros questionamentos, para então você que ouve vai chegar na conclusão dessa pergunta. Mas a pergunta é boa mesmo assim, porque ela nasce daquele ditado que a gente sempre ouviu por aí, que veio do Nietzsche, né, de uma obra de 1888. O nome dela é O Crepúsculo dos Ídolos. O ditado é muito famoso. O que não te mata, te fortalece. E depois, uma galera fez uma ligação direta entre dor e fortalecimento. Só que, na verdade, o que o Nietzsche quis dizer nessa obra é que os momentos de dor e de dificuldade, eles testam a nossa força interior. A galera que transportou isso para academia e atividade física depois. E o resultado disso, né, junto com vários outros desacordos, né, várias outras ignorâncias e outras coisas que as pessoas não sabem, não entendem, não estudam, é que atualmente existem aí 4 grandes mal-entendidos que a maioria das pessoas ainda acredita. Um deles é que dor é igual a dano. O outro é que dano produz adaptação. E um outro que também está perdendo força, só que ainda existe no senso comum em vários locais, é que quanto mais dano muscular, melhor. E o último mal-entendido é que a adaptação existe para deixar você mais forte. E a ideia que eu quero trazer aqui é que os 4 mal-entendidos, eles estão parcialmente errados. Tem alguma coisa neles que faz sentido, só que eles estão parcialmente errados. E a gente vai desmontar essas 4 ideias. Só que eu quero deixar claro, antes que você escute a explicação toda, que a dor, a inflamação e até algum dano, eles vão aparecer no meio da nossa explicação aí, no meio desse nosso caminho que a gente vai fazer. E o ponto principal, eu quero que vocês já coloquem na cabeça, antes de escutar toda a nossa conversa, é que o nosso organismo, ele responde menos ao estrago em si e mais ao significado biológico que ele atribui ao conjunto de sinais que o organismo recebe. Imagina que você acorda amanhã com uma notícia. E a notícia fala o seguinte: os médicos descobriram uma substância capaz de provocar inflamação, de produzir pequenas disrupções nas fibras musculares e de aumentar espécies reativas de oxigênio e causar dor. A primeira reação de todo mundo provavelmente seria pensar, tipo assim, porra, isso aí deve fazer muito mal, cara. Imagina, inflamação, disrupção de fibra muscular, dor e espécie reativa de oxigênio, tô fora, velho. Só que antes de cair nessa, saiba que essa substância já existe. Ela se chama academia. Ela se chama exercício físico. Então, todos os dias, milhões de pessoas entram voluntariamente num lugar onde elas pagam para produzir exatamente esses efeitos: desconforto, fadiga, microdisrupções transitórias, sinais inflamatórios e oxidativos. E a galera chama isso de quê? De promoção da saúde. E se a gente parar para analisar esse comportamento sob a ótica da nossa história evolutiva, parece que tem alguma coisa um pouquinho estranha aí, né? Porque durante bilhões de anos, a vida evoluiu investindo pesado em evitar e reparar dano descontrolado. Então a vida desenvolveu mecanismo de reparo de DNA, de reciclagem de proteínas defeituosas, mecanismo de imunidade contra invasores e aprimoramento das nossas barreiras físicas, como a pele,
como os tecidos do revestimento dos órgãos. E a gente sente dor justamente para reduzir a chance de continuar sobrecarregando algum tecido. Só que a dor, ela não é só um alarme de dano, como a gente aprendeu por aí, tá? A dor, ela é uma saída protetiva construída pelo nosso sistema nervoso. Então ele pega todas as múltiplas pistas que ele integra e desemboca na dor. E, no caso, torna tanto quanto um alarme de dano, quanto também uma saída protetiva. Então, a gente começa a perguntar: como pode o exercício funcionar mexendo justamente com coisas que, se a gente tirar de contexto, elas parecem ruins? Por que que um estresse bem dosado melhora a nossa função, mas um estresse fora da janela de tolerância piora a nossa função? Então, nesse contexto todo, tem uma frase que quase todo mundo já ouviu, que é o no pain, no gain. Basicamente, é a tradução, né? Sem dor, sem resultado. Essa frase já virou slogan de várias academias, de várias marcas de roupas fitness. Só que será que essa afirmação está certa? Pensa por alguns segundos. Vamos pensar isoladamente na dor. Quando você encosta a mão numa panela quente, dói. Quando você torce o tornozelo, dói. Quando você quebra um osso, dói. Em muitos casos, a dor ela só está ali cumprindo uma função clara. Ela vai mudar o seu comportamento. Então, ela vai fazer você parar o movimento, vai fazer você tirar a mão da panela, vai fazer você se poupar, se proteger. Só que isso não significa que a dor seja um medidor confiável de dano. E também não significa que não doer seja sinônimo de não estar funcionando, pro caso do treinamento físico, né? Porque tem uma galera que fala assim: ah, o treino só valeu se você sair sentindo dor. Então vamos olhar lá para a academia, que é o foco aqui dessa nossa conversa. Lá tá acontecendo exatamente o contrário. A galera levanta peso, corre até faltar o ar, então tá produzindo fadiga direto, tá sentindo aquela ardência, desconforto, e dependendo, você vai sair ali com aquela dor muscular tardia. E a gente chama isso de quê? De promoção da saúde. Então tem ali um pequeno paradoxo escondido. E a dor, por si só, tem esse papel protetivo, por que ela pode aparecer numa das atividades mais benéficas que a gente conhece? Será que o organismo realmente precisa sofrer para melhorar? Ou será que a gente está entendendo errado tudo isso que está acontecendo? Então vamos analisar por partes. Vamos tratar isso aqui mais ou menos como se fosse uma investigação criminal. Então, o primeiro suspeito que a gente vai falar aqui é o dano. E por anos, a explicação mais intuitiva e mais simples que a gente encontrou para explicar, por exemplo, o crescimento do músculo, né? Porque quem vai para academia geralmente está pensando assim: ah, eu quero ficar grandão, quero hipertrofiar, quero emagrecer. E muitas vezes o emagrecimento passa por alguma hipertrofia também. Mas a explicação que a gente foi dando ao longo dos anos é que o músculo cresce porque ele foi danificado. E realmente parecia fazer sentido à luz das evidências atuais da época. Só que a gente começa a pensar o seguinte: o dano realmente ele acontece, né? E especialmente quando a gente tem ali um treino novo, uma carga alta, ou a gente tem muita ênfase excêntrica. Vai ter microdisrupção nas estruturas musculares e vai ter uma cascata de reparo e de remodelamento. Só que a gente tem que atuar como detetive agora, hein? Você tem que fazer uma pergunta. Se o dano, ele como suspeito, né? Se o dano fosse o motor do progresso, então mais dano seria sempre melhor. E isso claramente não é verdade. Se a gente pensar no dano por si só, vamos transportar para outras realidades. Uma queimadura. A queimadura não melhora a pele, é um dano, não é? A hepatite. Hepatite não fortalece o fígado, e hepatite é um dano para o fígado. A pneumonia não treina os pulmões, é um dano. Então a gente já começa a separar umas coisas. O dano patológico e descontrolado não produz performance, produz perda de função. Então qual que é a correção que a gente tem que fazer aqui para começar a separar esses mundos? O dano ele pode existir, só que ele não é uma causa necessária e nem um objetivo.
Então, muitas adaptações vão acontecer, né, com pouca ou nenhuma evidência de lesão relevante. E quando o dano aparece, ele vai ser mais ali um subproduto do estímulo, que vai entrar no ciclo de reparo e remodelamento muscular. Ou seja, o dano como suspeito, ele não é uma receita de hipertrofia. Ele é no máximo, que a gente pode falar, ele é no máximo um coadjuvante ocasional. E frequentemente o dano ele é um sinal de que você passou da dose. Então, muito cuidado com essa afirmação aí de que, ai, o músculo cresce porque ele foi danificado, tá? Não é muito por aí, tá? O dano pode acontecer num grau, né, numa dose pequena, só que ele não é o motor do progresso do seu músculo. Vamos para o segundo suspeito. Se a gente já falou que o dano não é, de fato, a estrela da coisa, será que é a inflamação? E sempre que a gente ouve falar na inflamação, a gente pensa logo na doença e naqueles 5 sinais clássicos da medicina, que é o rubor, o calor, o inchaço, a dor e a perda de função. Só que imagina um prédio e tá lá todo mundo pimpão lá dentro do prédio e de repente o detector de fumaça dispara e o alarme toca. Aí os bombeiros chegam. E a pergunta que eu te faço agora é: o alarme é o incêndio? Claro que não. A inflamação é do mesmo jeito, ela é um alarme. Só que aqui a gente tem que ter um pequeno cuidado com essa analogia, tá bom? A inflamação, ela não é só um alarme, tá? Ela é um programa. Então pensa que a inflamação, ela coordena comunicação, limpeza e reparo. Então ela vai envolver ali um monte de coisa de química que você deveria ter visto no ensino médio, nas aulas de química. Ela vai envolver ali neutrófilos, macrófagos, citocinas, miocinas, proteína de choque térmico e espécies reativas de oxigênio. Então, se você pegar essa galera toda com a inflamação na dose e no tempo certo, todo esse programa da inflamação vai ajudar a recuperar e remodelar o músculo. Só que se você ultrapassar essa janela de dose, ou até você ficar muito aquém dessa janela de dose, né, fazer muito pouco estímulo, vai atrapalhar ou não vai ter resultado nenhum. Então, a pergunta já muda. A gente tinha falado antes no dano, então agora a gente vai perguntar o seguinte: a inflamação constrói músculo? E a gente pode responder o seguinte: ela participa do processo, só que ela não explica sozinha por que o músculo cresce. E, principalmente, não justifica a crença de que quanto mais inflamação, melhor. O que ela faz, muitas vezes, é só sinalizar que teve uma perturbação. Então, o corpo é como se o corpo pegasse esse sinal e pensasse assim: ó, teve uma perturbação aqui, vamos precisar reorganizar as coisas aqui dentro. Só que ainda não é muito bem o caminho não, que a gente tem que seguir para nossa resposta. Então, se o dano não é um suspeito muito bom, a inflamação também não é um suspeito muito bom, vamos pro terceiro suspeito, a força. E aqui a gente chega a uma parte um pouco mais cabeluda. Imagina uma barra de ali uns 100 quilos. Você concorda que a barra é um objeto inanimado, ela não conhece nossos músculos, não conhece proteína, não conhece DNA, não conhece nada. A única coisa que a barra faz é, ela exerce força quando a gente tenta levantar. Você tem ali a atuação da força-peso, né, a força da gravidade, e a gente tem que vencer essa força para levantar o peso. Mesmo assim, algumas horas depois que você faz um treino com essa barra de 100 quilos, você vai perceber que, quer dizer, você vai perceber não, mas exames podem identificar isso, né? Os genes mudam o padrão de atividade e, com o tempo, o tecido muscular vai mudar a sua estrutura e a sua capacidade. Você já parou para pensar como que isso é possível? Pois é, teve muitos pesquisadores que fizeram essa pergunta aqui, né? Perguntaram, porra, como é que o músculo traduz um sinal mecânico para química, para nossa biologia? E eis que então tem uma área de pesquisa que é a mecanobiologia. O que eles falam lá? Basicamente, o músculo tem sensores que percebem deformações microscópicas e traduzem a mecânica na bioquímica, através das integrinas, dos costâmeros, da titina e de canais mecanosensíveis. Então, a partir dessa história, vai entrar ali via de sinalização, né, que eu não vou falar todos os nomes aqui, porque você nem precisa decorar, mas você já ouviu falar de pelo menos 2 deles, que é o mTOR e a PI3K. Bom,
Tem vários outros, tem a MAPK, tem a FAC, a KT, então. Mas se você pegar essas vias de sinalização, integrar numas redes complexas que vão ligar a contração e a carga ao núcleo e à expressão gênica, pronto. Você tem ali toda a linha de pesquisa, todo o caminho da mecanobiologia. Então, basicamente, pensa nessa história toda como se a força ela fosse um idioma e ela fosse traduzida para um outro idioma. Então, ela começa na física, passa para a bioquímica e finalmente acaba ali na genética. Então, nessa hora aqui, a gente tem que fazer uma pequena pausa para perceber uma coisa importante. O peso que a gente levanta na academia, nos treinamentos, ele nunca construiu músculo. O peso, ele apenas, metaforicamente, ele fez uma pergunta para a gente. E a pergunta não é aquela que a galera geralmente pensa. Não é tipo quanto dano você aguenta. A pergunta é mais parecida com essa aqui, ó. Esse padrão de demanda vai se repetir? Vale a pena investir energia para ficar mais preparado para ele? E o nosso organismo ele realmente responde, ele geralmente responde, né? Dependendo da dose, dependendo da frequência, dependendo da carga, da cadência, do descanso, o nosso organismo vai responder. Só que a força, ela é um suspeito, é um suspeito bom, só que não é ainda o principal. Qual que seria o nosso próximo suspeito nessa nossa investigação? Vamos falar agora da dor. A dor, que é o personagem principal aqui dessa nossa conversa, né? Porque o título é, né? Por que o nosso organismo aceita sentir dor para se tornar mais forte? Tem uma pergunta no meio dessa nossa conversa toda que ficou esquecida. Se o objetivo do sistema é perceber carga e organizar uma resposta, por que diabos a gente sente dor? Será que a dor faz parte da adaptação? Só que antes da gente responder isso, a gente tem que responder uma outra pergunta. O que exatamente é a dor? Eu sei que para você pode parecer muito óbvio, porque é uma coisa muito cotidiana, mas você já parou para pensar de fato o que é a dor? À primeira vista, é óbvio para muita gente, só que não é para muitas outras pessoas. E durante muito tempo, a gente acreditou que a dor ela era só um sensor de dano. Só que hoje a gente sabe que ela funciona de uma maneira diferente. A gente sabe, por exemplo, que quem detecta algum estímulo que é potencialmente nocivo são terminações nervosas que a gente tem que são chamadas de nociceptores. Eles vão registrar extremos térmicos, mecânicos e extremos químicos, que podem ser sinais de potencial dano tecidual. Só que a nocicepção, ela não é a dor. A dor, ela aparece depois. O que é a dor? A dor é uma experiência construída pelo cérebro e modulada por contexto, expectativa, medo, atenção, memória e significado. Então, essa definição médica, né, de dor muda muita coisa no nosso entendimento sobre ela. Porque, por exemplo, duas pessoas com a mesma lesão, elas podem sentir dores completamente diferentes. E uma pessoa, ela pode sentir dor intensa sem ter uma lesão importante. Ou ainda, uma pessoa pode ter uma lesão muito grave, só que quase sem alguma dor. Quase sem nenhuma dor, na verdade. Ou seja, a dor não é igual a dano. A dano, o que é? O que é a dor? A dor é uma hipótese protetiva construída pelo nosso sistema nervoso sobre a necessidade de poupar o nosso corpo daquela ação, ou daquele estímulo, ou daquele comportamento. Então, se a gente falar do exercício físico, que é mais ou menos o alvo dessa nossa conversa, isso fica muito evidente. A gente sente aquela ardência durante a série, a dor muscular tardia no dia seguinte, o desconforto do esforço. E tudo isso pode acontecer sem você ter uma lesão clinicamente relevante. Embora, eu tenho que ressaltar aqui, tá? Embora, no caso de dor muscular de início tardio, você vai ter ali algumas microdisrupções e você vai ter uma resposta inflamatória que é transitória e ela faz parte do processo do reparo e do remodelamento muscular, só que isso não vai significar destruição, tá? Então o cérebro não está necessariamente falando para você que você está quebrado. Ele, na verdade, está falando o seguinte, ó, esse estímulo é novo, isso aí é intenso, isso aí merece cautela.
E falando do músculo, imagina bilhões de células espalhadas pelo músculo. Quem é que decide que esse músculo deve crescer? Será que tem ali um diretor, uma célula muscular diretora, né? Um chefe, alguma coisa assim? E não. Na verdade, cada célula responde aos sinais que ela recebe. Então a gente tem ali quais são os sinais que a célula interpreta, né? Que a célula recebe e manda via terminações nervosas. Carga mecânica, disponibilidade de energia, quantidade de oxigênio disponível, hormônios que são circulantes e que são liberados, as citocinas e a interação com as células vizinhas. Só que nenhuma dessas células conhece o plano completo. Mesmo assim, o músculo cresce. Isso aqui é um sistema complexo. A adaptação muscular, ela vai emergir de interações locais, sem um comandante consciente ali. Só que você vai ter várias redundâncias, vários caminhos paralelos e vários ajustes finos que a biologia foi acumulando ao longo do nosso tempo. E nessa história, muita gente ainda pensa: tá, então, quanto mais estímulo, melhor? E aí tem um erro muito comum, que o pessoal pensa assim: ah, se um pouco de estresse faz bem para o nosso músculo, muito estresse deve fazer ainda mais bem, né? Deve se fazer a gente ficar gigante, não é? Só que não. A gente tem uma janela ótima. Então, se você der, por exemplo, pouco estímulo para o músculo, você não vai ter nenhuma adaptação. Se você der um estímulo excessivo para o músculo, a sua recuperação vai falhar e a sua função muscular vai piorar. Só que o segredo, né, é você dar um estímulo suficiente. O organismo vai aprender com esse estímulo. É por isso que é importante você não copiar o treino de outra pessoa. É importante você ter um mínimo entendimento sobre a sua capacidade para você ter um treino personalizado para você. Então, esse princípio, ele é conhecido na literatura científica como hormese. Então, pequenas perturbações podem fortalecer e grandes perturbações vão desorganizar. E isso aqui conversa com um ponto-chave do exercício. Espécies reativas de oxigênio e inflamação não são vilãs por si só. Elas podem ser sinais úteis quando são transitórias e quando são persistentes, vão virar parte do problema. E além disso, toda adaptação ela compete por recursos biológicos. Então, por exemplo, a mTOR que eu falei aqui um pouquinho antes, ela é um nó importante que favorece síntese proteica e crescimento. A MPK que eu falei antes também, ela vai sinalizar baixa disponibilidade energética e vai priorizar a economia. Só que isso aqui não é um interruptor binário, não é um liga-desliga. Isso aqui, na verdade, é uma rede com muitas redundâncias e contexto. Então, o organismo chega lá, ele pega os sinais do esforço que você está fazendo, vai integrar junto com o seu estado energético, com o estado da recuperação que você está, e ele vai decidir onde vale a pena investir o ATP que ele tem disponível. Então, se você parar para olhar por essa ótica, treinar é, em parte, convencer o seu próprio corpo de que aquele investimento vai valer a pena. E aí, isso puxa um gancho para a gente tentar responder o seguinte: por que a evolução do ser humano preservaria um sistema complexo desse? Imagina dois organismos. O primeiro organismo, ele ignora qualquer perturbação do ambiente e ele mantém tudo igual. Fica lá na maciota, feliz em ignorar e ser ignorado. Tudo é ignorado assim pelos outros e pelo ambiente, né? O segundo organismo, ele interpreta perturbações repetidas como informação sobre o ambiente. Então, todos os dias, ele percebe que determinados músculos são mais exigidos do que outros, que certos ossos estão recebendo mais carga, que determinadas vias metabólicas são frequentemente mais usadas. Qual desses organismos você acha que sobreviveria melhor? É claro que o segundo, né? Porque o segundo, ele está usando o presente para antecipar o futuro. Isso aqui é a lógica da alostase. O organismo não tenta manter tudo constante. Ele tenta manter capacidade suficiente para enfrentar aquilo que ele espera encontrar amanhã. Então, se a gente pegar tudo isso e a gente juntar, a gente pode sintetizar tudo isso em 4 perguntas para a gente construir o raciocínio. Do que é feita a adaptação? Então, nessa história, a gente conseguiu explicar. Os personagens ali são quem? Músculos, tendões, proteínas,
a ATP, as mitocôndrias, as células satélite. E como que isso aqui tudo está organizado? Claro, então a gente tem ali, eu expliquei mais ou menos ali por alto, para não ficar uma discussão muito hermética, mas a gente tem uma arquitetura ali no nosso corpo que ela detecta força, ela integra sinais e ela remodela tecido. Uma outra pergunta que a gente poderia pensar para construir a linha do raciocínio é o que coloca o nosso sistema em movimento. Então a gente tem contração, temos carga mecânica, temos mecanotransdução, temos sinais inflamatórios transitórios, temos as vias de sinalização. Só que para que tudo isso? Então, a gente sabe aí pelos estudos da evolução da espécie humana que isso tudo evoluiu para aumentar a probabilidade de sobreviver e de funcionar bem num ambiente que faz exigências repetidas. Então, essa última pergunta, ela é o que seria a causa final de tudo isso, de dor, inflamação, de adaptação. E a gente não precisa pensar que exista uma intenção consciente da seleção natural. Ela, na verdade, ela é uma seleção de mecanismos que foram úteis ao longo do tempo. Então a gente pode até imaginar que há milhões de anos atrás, talvez o ser humano tivesse alguns mecanismos metabólicos que ao longo desse tempo inteiro de evolução foram simplesmente sendo descartadas por não serem úteis para a nossa sobrevivência. Então, tendo essas 4 perguntas mais ou menos organizadas, a gente pode voltar à ideia do episódio. O organismo, ele aceita sentir dor para se tornar mais forte? Talvez, se a gente raciocinar sobre todos esses elementos que a gente falou, talvez o organismo não esteja aceitando sentir dor para se tornar mais forte. E talvez ele nem esteja tentando ficar mais forte como objetivo abstrato. Ele, na verdade, está tentando ficar mais preparado, mais resistente, mais capaz de responder ao ambiente. Então a dor pode acompanhar o processo, o dano pode acontecer como a gente viu, a inflamação pode participar desse processo também. Só que nenhum desses 3 personagens, tanto a dor, quanto o dano, quanto a inflamação, nenhum deles são o objetivo principal. Eles são só sinais e subprodutos dentro de uma janela de adaptação. O verdadeiro núcleo dessa história toda é o nosso organismo, ele aprende padrões. E essa, eu acho que é a ideia mais importante desse episódio, tá? Aquela barra de 100 quilos que eu falei, ela não vai ter uma conversa direta com o seu DNA. Ela, na verdade, ela vai ter o seu idioma traduzido, lembra? A força que a barra exerce vai começar na física, a física vai conversar com a mecanobiologia, e a mecanobiologia vai conversar com a bioquímica, e a bioquímica vai conversar com a genética. Então, a genética, com o tempo, vai remodelar os seus tecidos musculares. E o resultado final disso tudo é aquilo que a gente chama de adaptação. Então, na próxima vez que você ouvir alguém dizer sem dor, sem ganho, você tem que responder essa pergunta com outra pergunta. Tem que falar o seguinte: que tipo de dor? Porque a ciência mostra que dor não é sinônimo de progresso. E a ausência de dor também não é sinônimo de fracasso. O que realmente importa é uma outra coisa. Se o nosso organismo recebeu informação suficiente dentro da janela tolerável para concluir que o seu ambiente mudou. Porque, no fim das contas, o exercício que a gente faz não é uma disputa contra o peso. Ela é uma conversa. Você pode até perguntar, é uma conversa? Como assim uma conversa, cara? É uma conversa, pô. Você está ali botando na mesa física, biologia, evolução e informação. Então, se a gente olhar por esse lado, a gente não está treinando músculo. A gente tá ensinando o organismo. Então, talvez o nosso organismo ele nunca tenha aceitado sofrer, entre aspas, para ficar mais forte. Talvez a dor ela seja somente o preço que a gente paga quando o sistema biológico extremamente sofisticado, como o nosso corpo, está tentando decidir o seguinte: isso aí é ameaça, é um excesso ou é um treino? E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você sem firula e sem complicação ou um planejamento de treino personalizado, manda mensagem lá no Instagram @profbaeta ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu?
Até o próximo episódio.